Entre seda e nylon, os fios que mudaram o mundo. De luxuosos casulos às fibras sintéticas, um fio de cada vez transformou a humanidade. Inspirado em Os Botões de Napoleão, este episódio revela como a seda e o nylon moldaram a moda, a guerra e a sociedade. A seda sempre foi um produto muito valorizado pelos ricos. Até mesmo em dias de hoje, com tantos diferentes tipos de tecido, ela ainda é considerada única. Ela é macia, ela é brilhosa e, além de tudo, ela deixa o corpo fresco no verão e mantém o corpo aquecido no inverno. Essas qualidades vêm de sua estrutura química, o que, devido a isso, justamente, tornou ela tão importante no comércio entre o Oriente e o Ocidente. O Monte Everest é o ponto mais alto da Terra. O seu pico está localizado a mais de 8.500 metros acima do nível do mar. Ele fica entre Nepal e Tibete, na Ásia. Como é que era mesmo? Tá, mas o que isso tem a ver com a seda? A história da seda remonta a mais de 4 milênios e meio atrás. Reza a lenda que por volta de 2640 a.C., a princesa Xilingshi, principal concubina do imperador chinês Huangdi, descobriu que podia desenrolar um delicado fio de seda do casulo de um inseto que caíra em seu chá. Quer a história seja um mito ou não, o fato é que a produção de seda começou na China, com o cultivo do bicho da seda, uma pequena larva que se alimenta unicamente das folhas da moreira branca. No início, apenas a família real e a nobreza podiam usar a seda. Com o tempo, o tecido ficou tão valorizado que passou a ser usado como forma de pagamento de impostos e de recompensas. Você tem coca? Tem sim. Me vende as latinhas. A seda era tão desejada que deu origem a grandes rotas comerciais, ligando a China ao Oriente Médio e à Europa. A famosa Rota da Seda, que chegava a ter mais de 10.000 quilômetros. Os chineses mantiveram em segredo a técnica de produção por séculos. Quem tentasse contrabandear sementes de amoreira branca ou bichos da seda era condenado à morte. Mas, segundo a lenda, em 552, 2 monges conseguiram esconder ovos de bicho da seda dentro de bengalas ocas e levaram para Constantinopla. Esse teria sido o primeiro caso de espionagem industrial da história e foi o que permitiu a produção de seda no Ocidente. Para aí, rapaz. Tá indo pra onde? Estou indo ver meus aprendizes. Tá levando alguma coisa pra você? Só minha roupa do corpo. Seda. O que é seda? Bicho da seda. Quietinho, tá bom? A coisa aí debaixo dessa roupa? Vai. Ei! Vai depressa, hein? Bobões. Quimicamente falando, a seda é formada por proteínas. E as proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos são compostos principalmente por dois grupos:
o grupo dos aminos e o grupo dos ácidos. Eles se interligam sequencialmente e formam a fibra de seda, que é responsável pelo brilho e resistência dos tecidos. Cada aminoácido tem uma parte chamada grupo R. Esse grupo R varia de aminoácido para aminoácido. Esse grupo R também é chamado de cadeia lateral e ele dá as características especiais dos aminoácidos, como o brilho e a resistência do tecido. O grupo R mais simples e básico é formado por apenas um átomo de hidrogênio. Quando isso acontece, a gente chama de glicínia. A seda é formada por 3 grupos de aminoácidos, com cadeias laterais bem pequenas. Isso chega a ser 85% da sua composição. E isso que dá a maciez ao toque, sabe? Aquela sensação macia. A seda é um polímero, ou seja, é uma molécula gigante formada por várias unidades repetidas. E na seda, os aminoácidos só podem variar no grupo lateral. Quando 2 aminoácidos se unem, eles eliminam uma molécula de água. O hidrogênio do grupo dos aminos, NH2, se une com o H do grupo dos ácidos, COOH. Quando isso acontece, se chama amida. Depois que os aminoácidos se unem, a nova molécula continua com 2 pontas livres, uma com o grupo de OH e outra com o grupo de NH2. Isso permite que os aminoácidos continuem se ligando e formando cadeias ainda maiores. E a partir daí que se cria o polímero de seda. A seda é difícil de imitar, mesmo sendo uma molécula relativamente simples. No final do século XIX, começaram as tentativas de produzir a seda artificial, mas o problema é imitar as unidades exatas que está presente na seda natural, que é muito complexa. Hoje os químicos conseguem criar filamentos da seda em laboratório, só que o processo é muito lento e caro, o que faz com que a seda artificial fique bem mais cara do que a seda natural. No final da década de 1870, a seda ainda era mal compreendida. As tentativas de criar uma versão sintética dependiam muitas vezes da sorte. Foi então que um conde francês, Hilaire de Chardonnay, fez uma descoberta acidental enquanto se dedicava à fotografia. Ele derramou uma solução de colóide, usada para revestir chapas fotográficas, e percebeu que dela se formava uma massa pegajosa, da qual conseguia puxar longos fios, semelhante à seda. Essa experiência lembrou Chardonnay de seus estudos com o professor Louis Pasteur, quando investigava a doença que afetava os bichos da seda em Lyon, na França. Mesmo sem ter descoberto a causa da praga, ele havia aprendido muito sobre como as larvas fiavam suas fibras. Inspirado por isso, Chardonnay passou a solução de colóide através dos pequenos buracos, criando assim a primeira cópia razoável da seda artificial. Sua seda era macia e lustrosa, no entanto, altamente inflamável. Isso porque é feita de nitrocelulose, uma substância química muito perigosa. Em 1885, Chardonnay patenteou seu processo e em 1891 começou a fabricar a famosa seda artificial, que levava o seu nome. Mas havia um grande problema: a seda era altamente inflamável. Conta-se que numa festa, um cavalheiro deixou cair cinza de charuto sobre o vestido de seda de sua parceira de dança. Em instantes, o traje desapareceu em chamas e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a dama. Vários acidentes na fábrica obrigaram Chardonnay a fechar o empreendimento. Mas ele não desistiu.
Em 1895, ele desenvolveu um novo processo, usando um agente desertificante, criando uma seda artificial mais segura, baseada em celulose e não mais inflamável que o algodão. Outro método desenvolvido na Inglaterra em 1901 por Charles Cross e Edward Bevan produziu a viscose, que formava um filamento chamado seda viscose. Mas, diferente da seda natural, esse tecido, o rayon, absorve água e esgarça, tornando-o menos resistente, especialmente para produtos como meias. No início, os polímeros tinham um brilho parecido com a seda, mas eram muito menos resistentes. Se desintegravam em água, desmanchavam em solventes e se desfaziam em semanas. Após 4 anos de pesquisa, ele e sua equipe criaram o nylon, a primeira fibra feita pelo homem com propriedades próximas à seda, merecendo assim o título de seda artificial. Bom, enquanto a seda tem extremidades ácidas e amina em cada aminoácido, o nylon era feito de 2 extremidades monômeras diferentes, uma com 2 grupos ácidos e outra com 2 grupos amina, que se alternam na cadeia. Essas unidades alternadas formam a cadeia do nylon, criando uma fibra sintética com propriedades próximas às da seda. Na fabricação do nylon, as extremidades de amino reagem com as extremidades ácidas do ácido adípico, formando uma cadeia alternada cada vez maior. A versão criada por Carothers ficou conhecida como nylon 66, pois cada monômero possui 6 átomos de carbono. Em 1908 seria o primeiro uso comercial do nylon, que seria para sedas de escova de dentes. No ano seguinte, seriam lançadas as tão famosas meias de nylon, que ficaram reconhecidas por não esgarçar e nem enrugar. Além disso, eram muito mais baratas do que as meias de seda. O nylon rapidamente começou a ser usado em outros produtos, como redes e linhas de pesca, fio de raquetes e revestimento para fios elétricos. Durante a guerra, a produção se concentrou em itens militares, mas após a guerra, a produção voltou a ser usada para itens civis, como tapetes, roupas de esportes e velas. Após a Segunda Guerra, com a volta da produção das meias de nylon, as mulheres se precipitaram para comprá-las e usá-las. Amiga, você não sabe o que eu comprei. O que foi? Eu comprei uma meia calça perfeita que não rasga igual a outra. Olha aqui. Mentira! Sério, olha a qualidade. Nossa, não acredito! Tava doida pra comprar uma. A seda e o nylon compartilham herança em comum. Mais do que a sua substância química, ambas foram essenciais para a economia e o comércio em seus tempos. A demanda por seda abriu rotas, estimulou a cidade e criou a indústria, gerando riquezas e transformações ao redor de todo o mundo. A chegada do nylon e de outros tecidos modernos mudaram a moda, os acessórios e a indústria têxtil, criando novos empregos e estimulando a economia global.